Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live nessa quinta-feira, dia 14 de maio. Acho que eu tô acertando o dia. Hoje minha convidada é uma pessoa que eu admiro demais há muito tempo, da imprensa, do jornalismo, uma colega de profissão, acho que enche de orgulho a todos aqueles que escolheram o jornalismo como ofício, como eu. Estou falando da Bárbara Gância, uma jornalista incrível. Se você não está muito ligado, enfim, você vai lembrar dela certamente no Saia Justa do GNT. Ela mais recentemente faz um quadro chamado Invasões Bárbaras. A Bárbara é incrível, uma pessoa que tem um senso de humor e um poder de crítica maravilhosos. Eu sou fã, confesso, então aqui ela não entrou ainda, estou aproveitando para fazer rasgar essa seda, porque na hora fica meio chato, né, ficar elogiando assim. Mas eu sou fã, vou dizer aqui para vocês, que nem acreditei quando ela topou bater esse papo aqui ao vivo com a gente. Oi, querida! Oi! Deu tudo certo? Como vê? Olha, é uma coisa mais... Eu nunca tive uma facilidade tão grande. Pois é, não é feitiçaria, é tecnologia. É. Geralmente, ultimamente, cada um faz uma coisa diferente. Um faz o Zoom, o outro faz o StreamYard, uma coisa que eu nunca tinha visto. O outro faz o Skype. É difícil. É difícil para mim. Aqui a gente escolheu essa possibilidade porque, como está todo mundo com a mão, né, olhando o Instagram o tempo inteiro, facilita e depois a gente consegue adaptar esse vídeo, editar e colocar no YouTube no dia seguinte. E aí fica lá para a galera poder assistir também. Mas no YouTube, nesse formato assim... Mas a gente adapta, a gente coloca na horizontal. A gente é danado, Bárbara. Você não me engorda, hein, Murilo? Jamais. Já me basto eu, né? Quero te agradecer muito por ter topado conversar com a gente aqui hoje. Fiquei muito feliz mesmo. Imagina, e para começar essa conversa, eu sei que tu me segue, orgulho, eu fico como? Para começar essa conversa, eu quero saber como é que tem sido os seus dias nessa quarentena, Bárbara. Olha, você sabe que eu estou cada vez mais ocupada, porque eu acho que para nós jornalistas, o negócio não está tão ruim, muito ao contrário. Eu acho que está tendo uma valorização do nosso trabalho. As pessoas estão vendo que... eu acho que até as pessoas que votaram no Bolsonaro, tem um monte de gente agora arrependida, né? E tem um monte de gente vendo que o jornalismo é bastante importante nesse momento, especialmente de pandemia, de se informar, de saber o que está acontecendo. E como está todo mundo em casa... Tem muita gente que não está trabalhando. A gente, você está aqui trabalhando, eu também. Não que isso seja um trabalho, isso é um convite bem agradável, mas eu estou... Até o Marcelo Rubens Paiva me pôs para dar aula. Então, eu estou dando aula do que eu mais sei, que é alcoolismo. Então, eu não bebo mais, já faz 13 anos, mas... então, eu faço um monte de lives, eu estou fazendo uma tal de TV Democracia, que é o canal do Panunzio no YouTube, que é super bacana, só tem gente bacana, ninguém está ganhando nada ainda, mas a gente pretende ganhar. Depois você podia dar umas dicas para a gente, inclusive. Bora conversar. Não, sim, ok. Sim. Maravilhoso. Mas eu acho que está cheio de possibilidade para a gente. Quem está se ferrando muito é artista, né? Mas jornalista não. E aí, quando eu pergunto sobre os dias na quarentena, eu sempre pergunto uma outra coisa, que é o momento. Em que momento caiu a sua ficha para a seriedade do que a gente estava começando a enfrentar aqui no Brasil, Bárbara, com relação à pandemia? Porque o Brasil tem tantos problemas que é bom deixar claro que é com relação à pandemia. Pois é, né? Porque a gente tem tanta coisa, já tinha tanto motivo para não sair de casa, né? Primeiro, para não topar na rua essa gente de camisa verde e amarela, né? Que já é um bom motivo para não ter que sair de casa. Mas eu no fim de semana anterior, aquele que eu acho que eu entrei em quarentena numa quarta-feira, dia 11 de março. Aí, no dia 7 de março, o meu melhor amigo casou no Rio de Janeiro. Não é nenhum jovem, não. Ele casou pela segunda vez. Um velho coroco que casou, mas em todo caso... E aí eu fui para o casamento e viajei de avião, aquela coisa toda, e foi meu último grito de... Foi a última vez que eu viajei de avião em muito tempo. Eu fui com a minha mulher e a gente ficou no hotel e tal. Foi super
bacana e tal. E daí a gente descobriu que foi um almoço. E quem saiu daquele almoço foi para uma festa de um casamento, era um sábado à noite. E essas pessoas... casamento. E aí as pessoas pegaram Covid e eu lembro que eu abracei um sujeito, também muito meu amigo, nesse casamento, que tinha voltado da Itália. E aí, da segunda-feira, eu comecei a perceber que o negócio estava muito ruim e que estava no Brasil já, e que esses amigos, e que não sei o quê. E aí eu resolvi começar a ficar em casa porque eu percebi que eu era muito grupo de risco. Eu tenho 62 anos e eu tenho, enfim, asma, aquela coisa aiada toda, né? Eu vi que tem uma pessoa aqui perguntando cadê o meu megafone. Meu megafone está aqui atrás. Espera aí, deixa eu só mostrar. O megafone é um case. Está aqui, ó. O megafone está aqui atrás. Está vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Explica aqui, para a assim, galera. Explica para a galera aqui, qual é do aqui, megafone. Ó, aqui, cadê o megafone? Aqui, assim, aqui. Tá vendo o megafone? Tá ali o megafone. Explica para a galera que não te segue no Twitter então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu moro no Itaim Bibi, que é um lugar, eu não sei se vocês conhecem São Paulo, mas o Itaim Bibi é uma coisa horrível, porque é um lugar onde tem muito bolsominion. Então, eu estou num bairro especialmente premiado para ter bastante bolsominion. E aí, então, eu, durante aquela época, lá em 2013, que eles queriam falar e se expressar, eu ficava quieta e ficava ouvindo e lamentando e chorando, e nem dava direito para ouvir o Jornal Nacional, não dava direito para ouvir discurso da Dilma, do Lula, aquela coisa toda. Então, eu ficava quieta. E aí escrevia, fazia minhas coisas, né, todas, o que eu podia fazer, eu fazia. Mas, e aí começou esse negócio de as pessoas fora Bolsonaro reclamar, enfim, finalmente, do Bolsonaro. E eu comecei a gritar pela janela, pegava uma panela e tal. E aí tinha essa gente aqui na frente, começaram a gritar petista para mim. É como se não gostar do Bolsonaro, você precisa ser petista para não gostar desse espécie de cavalgadura neofascista, nazista, de inspiração truculenta, que é favorável sei lá, tortura, as piores coisas. Ele quer voltar para a Idade Média, sei lá, é um negócio assim, sabe? Todas as conquistas, os avanços que vieram depois da Revolução Francesa, o Bolsonaro é contra. Então, sinceramente, me chamar de petista... Hoje o sujeito aqui da frente, agora ele finalmente comprou um megafone e hoje ele começou quando dá 8h30, que começa o Jornal Nacional, ele começou gritando Bárbara Gância, petista. Aí eu nem me preocupei, eu comecei a rir e deixei ele falar, porque, enfim, o que eu posso fazer? Outro dia, foi aquele dia que o Jornal Nacional fez aquela fantástica cobertura que eles começaram a bater feio, que eu acho que foi segunda-feira, né? Que eles começaram a bater no Bolsonaro por conta de todos esses abusos e tal, e fizeram aquela abertura que todo mundo ficou, ai meu Deus do céu, será que ele está cortando o sinal do Jornal Nacional? Né? Eu fiquei cagada de medo. Todo mundo achou. Aí eu peguei, e não era nada disso, amassou uma fita, sei lá, E aí eu fui para a janela e comecei com o meu megafone, viva o jornalismo, viva a Globo, viva o jornalismo brasileiro e tal. E aí, meus cachorros, hoje em dia, estão me chamando para ir para a cama às 8h da noite, porque eles acham que eu integrei, agora sou parte da matilha, e eles são os chefes, então eu tenho que ir para a cama. Então, eu apaguei tudo depois do Jornal Nacional e fui para o meu quarto. E aí, lembrei que eu tinha esquecido alguma coisa e voltei para cá. Quando eu voltei, eu estava virada de costas para a parede e eu notei uma coisa vermelha, assim. Daí eu fui ver o que era. Era uma mira laser dessas, mas era verde, vermelha, sei lá eu. E aí a mira laser apontando na minha cabeça. Aí eu falei assim, bom, pode ser
arma, porque Bolsonaro é tão louco que eu posso ter um cretino aportando uma... E tem um aí que põe a bandeira do Brasil todo dia, sabe? Aquela coisa. E aí e me xinga e tal. Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu peguei o meu megafone, contei quantos andares ele é e tal, porque eu virei imediatamente e vi que era o cara. E aí fui lá para fora e falei, ô, rapazinho do nono andar, vamos parar de mostrar essa mira laser para apontar para minha cabeça, por favor. E já escrevi aqui, porque eu falei, se esse homem me matar agora, ao menos eles pegam ele. Então, o bairro inteiro está avisado, eu já avisei porteiro, já avisei todo mundo que se acontecer alguma coisa comigo, pelo amor de Deus... Ah, Miru! Minha querida prima Miru está aí. Tem uma galera aqui, uma galera mandando muito amor para você aqui nos comentários. Muito obrigada, um amor para todo mundo. Então, se me matarem, eu tinha uma empregada que ela sempre achava que eu ia ser morta e iam me encontrar boiando no Rio Tietê. Então, se isso acontecer, vocês saibam que foi um Bolsonaro aqui da frente, tá? Você sabe que eu moro em Botafogo, aqui no Rio. E aqui teve muito panelaço também, sobretudo no início do noticiário sobre a pandemia no Brasil e aqueles absurdos todos que ele começou a dizer. Sim, sim. E eu ia para minha varanda bater minha panela e tal. E tem um cara que mora num prédio do outro lado da rua que ele fez uma coisa muito macabra, assim, que é realmente assustador. Ele botou uma caixa de som para fora com o hino nacional e uma risada do Bolsonaro. Ele fez uma mixagem que tem um hino... Nossa, que tenebroso! É filme de terror. Eu falei assim, cara, isso tá me fazendo muito mal. Esse homem é muito louco, ele é capaz de qualquer coisa. Então, enfim, agora os panelaços por aqui cessaram também. Agora a gente falou de jornalismo... Léo Vera, espera só um segundo. O Léo é muito amigo do meu enteado e eu adoro o Léo. Só isso que eu precisava falar. Pedal Sustentável também. Nós somos relacionados porque o meu cachorro casou com o cachorro deles e nós, enfim... Bom, desculpa. Imagina, aqui é para isso. A gente tem uma paixão em comum que é o jornalismo. E o jornalismo ele vem enfrentando uma fase difícil, né? Porque eu acho que há uma crise de credibilidade, né? Desde 2013, quando começaram aquelas manifestações espontâneas, né? Que todo mundo dizia assim, pacíficas, e depois começou a ter black bloc, quebra-quebra. A coisa foi ficando meio esquisita, ninguém estava entendendo muito bem o que aconteceu. Depois houve o impeachment da Dilma, tem gente que acha que foi golpe, eu acho que foi golpe, e tem gente que diz que é impeachment, que foi legal, enfim. E aí, dali para frente, a coisa ficou meio... o jornalismo ficou meio polarizado também, a audiência se polarizou em relação ao trabalho da imprensa. Como é que você vê a atuação da imprensa nesse momento que a gente está vivendo agora? Nesse momento é o seguinte, eu acho que o jornalismo já começou... mal na cobertura do Mensalão, porque o Mensalão foi uma novidade, 149 pessoas foram julgadas na mesma ação, já tinha ali alguma coisa indicando que tinha uma normalidade, né? Então, e daí o país começou a apoiar, porque ninguém mais aguenta a corrupção que tem no Brasil, os desmandos, toda essa coisa que a gente sabe que o Brasil tem, essa desgraça, essa desigualdade e tudo isso. Então, já começou, o jornalismo começou ali meio que... Porque o que acontece é o seguinte, o jornalismo precisa de investimento, grana, porque para fazer jornalismo, você precisa ir para os lugares, não adianta você ficar no Google e procurando as coisas, não adianta. Você tem que falar com as pessoas, você tem que sentir o lugar. Então, o jornalista precisa ir almoçar onde os caras do poder almoçam, precisa ir para o hotel que os caras do poder ficam, precisa frequentar, precisa estar ali de igual para igual, sem as pessoas reconhecerem, ou ele tem que, no mínimo, estar inserido naquele contexto. E, hoje em dia, tem que ter tempo também. Então, para o cara ter tempo, ele precisa passar um tempão fora da redação e ser pago para isso, ser pago dignamente, ou seja, precisa ser um cara de nível, que fez faculdade, que leu, que sabe viajar, que fala línguas. Então, todas essas coisas custam caro. E, então, começou já, porque o jornalismo está em crise já faz algum tempo, com a internet, com essa coisa do Facebook,
E começou com a internet, depois as redes sociais, elas têm o negócio de que elas fazem pesquisa muito mais fácil do que a gente faz, do que se fazia antes. Antes você fazia pesquisa com o Ibope, com Datafolha, que custa uma grana imensa também fazer uma pesquisa. Para você saber quem vai ser o presidente, você tem que entrevistar na rua, com milhares de funcionários, de gente que está ganhando. Você tem que entrevistar, depois recolher esses dados, depois... E hoje em dia você faz isso com o Facebook, como fez a Cambridge Analytica né, na eleição do Trump, como fez no Brexit, está amplamente documentado tudo isso. E esse negócio Aqui passou também, a valer... muito provavelmente, né? Exato. E por isso que, por exemplo, o Instagram, por que vale tanto? Se você não vê quase anúncio, não tem quase anúncio. Vale tanto porque os caras conseguem, digamos, o Magazine Luiza ou a Coca-Cola, consegue, aliás, a Coca-Cola está vendendo uma água num frasco que eles falam, não é ecologia. Não, não é ecologia. É sacanagem com o brasileiro, mas tudo bem, isso é outra história. Mas a Coca-Cola ou a Magazine Luiza conseguem saber o que o consumidor deles gosta, onde eles estão, quanto eles gastam, o que eles estão achando de tudo, sem ter que recorrer ao Ibope, ao Datafolha, enfim, todas essas coisas. Que, aliás, por outro lado, também o Datafolha e o Ibope vivem de credibilidade. Se eles não tiverem credibilidade na hora de fazer a pesquisa da eleição, quem é que... Você acha que sei lá, a Ambev ou não sei quem vai contratar eles para fazerem? E o próprio candidato da eleição, você acha que ele vai contratar se os caras não... Então, o jornalismo, inclusive, vive de credibilidade, porque a gente não tem um emprego, a gente tem uma carreira. Você sabe muito bem disso, Murilo. Então, a gente não é o que eu estou falando hoje, é o que eu tenho falado ao longo da minha vida. Eu tenho 34 anos de carreira, hoje em dia eu acho que 36, sei lá. É longo o negócio, entendeu? Então, você ganha o seu prestígio se as pessoas acham que você está falando a verdade, se você está se dando de si, se você está... Quando você erra, você tem que falar que você está errando. Nesse aspecto, o jornal que eu trabalhei é muito privilegiado ter trabalhado lá, é um privilégio muito grande meu, porque a Folha tem um ombudsman, que é um cara independente lá dentro. Às vezes o jornal próprio não gosta do ombudsman, fica puto com o ombudsman, mas o ombudsman ele tem uma autonomia, ele tem um cargo 2 anos e ele, se o jornal não gostar dele, dane-se, porque ele vai ficar lá. E você tem que prestar contas. Tem a seção Erramos, que se alguém reclama, por exemplo, eu falo do Temer, o Temer fala, olha, ela está errada, não é assim, e eu vou processar ela. Se vocês não corrigirem o erro que a Bárbara cometeu na coluna dela, eu vou processar o jornal. Aí a Bárbara vai lá e escreve lá, olha, desculpa o que eu falei, e a verdade é essa e essa e essa. Tem o painel do leitor, que é a sessão de cartas que os caras escrevem o que eles estão reclamando lá. Se o sujeito foi entrevistado e não gostou, ele fala. Mas, então, voltando agora então, para a cobertura. A cobertura do Mensalão tinha 149 réus e dava para os jornalistas, bem ou mal, cobrirem porcamente o que estava acontecendo. Na Lava Jato, o Moro blindou, porque o Moro... A gente começou a saber o que aconteceu de fato na Lava Jato com a Intercept Brasil, que possibilitou com os hackers. Aliás, o Julian Assange é um cara que tem um valor imenso. Ele pode ser maluco, ele pode ter feito um monte de cagadas na vida, que eu não duvido que ele tenha feito. Ele pode ser um cara meio maluco por ser meio personalista e tal. Mas o que ele fez na vida foi quebrar esse monopólio da verdade que as grandes corporações e os governos, especialmente o governo americano, que hoje em dia tem esse poder de saber o que todo mundo sabe, faz por meio de computadores e por meio de telefone celular e todas essas coisas que... O Estado e o Deep State têm muita facilidade de saber o que a gente está fazendo.
Então, o Julian Assange, de falar, escuta, se você trabalha para uma corporação que está fazendo isso, você vem aqui, me fala e você é anônimo e vou revelar isso. Então, isso aí abriu uma porta para uma nova possibilidade, que é a do cara vulnerável, o cara que trabalha numa corporação que vê que estão fazendo algo errado, ele poder botar a boca no mundo sem ser processado e sem se ferrar. Não foi muito o que aconteceu. Nessa linha, né? Exato. Snowden, mas o Snowden ficaram sabendo porque ele pegou, e a Chelsea Manning também, porque ele pegou lá de dentro de onde ele trabalhava e tal. Mas muitas coisas a gente ficou sabendo agora por causa desse, sabe, as pessoas dentro das grandes empresas falam, as pessoas que vêm numa cidade que está acontecendo, mesmo um prefeito, um deputado que vê que uma empresa, sei lá, de mineração sujou a água, sujou não sei o quê, você pode falar e não sofrer as penalidades, né? Você não precisa ir testemunhar e tal, você fala. Então, isso é uma ótima coisa. Só que na Lava Jato foi muito blindado, e as coisas que eles fizeram que não foram dentro da lei, não foram, porque você não pode, numa democracia, querer culpar quem você acha que é culpado sem dar o direito as garantias legais para a pessoa. Porque aí vira outra coisa, você deturpa, mesmo que seja com a melhor das intenções. E aí o que aconteceu? A gente já está numa crise enorme de credibilidade da imprensa, disso, daquilo, que a imprensa tem falhado, justamente tem falhado porque tem uma blindagem imensa, porque tem o dono do órgão de imprensa também, um empresário, porque os jornalistas são muito mal pagos e não têm acesso às coisas, e quem informa os jornalistas são um bando de filhas da puta, inclusive. Olha aqui, o Filó, o Guilherme está falando, oi, Bárbara, o jornalismo incomoda os governos autoritários, democracia, isso é muito, muito certo. E a gente precisa de uma imprensa livre, sem dúvida. Mas então, o que aconteceu? As pessoas estavam com o saco cheio de corrupção, com o saco cheio de uma imprensa, de empresas muito grandes, corporações com lobbies que elegem candidatos que vão fazer os interesses deles e que dominam eleições com dinheiro, e que você é empregado numa corporação e o cara que te manda embora está lá na Bélgica e você nem tem acesso a ele. E a propaganda e o marketing nos últimos 30 anos te disseram que você era o cara, Hollywood é o sucesso, Marlboro, o homem de Marlboro, e toda essa coisa, essa cultura do narcisismo, e de repente você não é mais nada disso, tá tendo uma desigualdade cada vez maior no mundo, e entendeu? Você é simplesmente um sujeito totalmente impotente, que vai acabar perdendo seu emprego para uma cultura nova que a gente nem sabe do que se trata, a gente não vai ter a gente não tem como se defender desse novo mundo. E então as pessoas começaram a ficar revoltadas. E como no Brasil a gente não conversa sobre política, ficou sem conversar durante 25 anos. Aquela história de política, futebol e mulher não se discute, né? Não, mas a gente ficou sem conversar por causa da ditadura. Porque Também. eu lembro muito bem, se você conversasse sobre política, você podia ir preso. Eu lembro que meus pais morriam de medo que eu, meu irmão e a minha irmã saíssemos por aí ou estivéssemos num boteco e falando alguma coisa que alguém... Porque se levavam a mal, você ia preso e ninguém mais... Porque é justamente isso, é isso que eu estou te falando aí do negócio do Moro. Se alguém encanava que você era comunista ou que você tinha alguma intenção de ferrar com o país, você era levado embora com a melhor das intenções e estava ferrado, e você não tinha nenhum direito de... Olha, a Vicky Bloch, muito importante, a Vicky Bloch está aqui. Você não tinha direito de se defender, então é um negócio meio difícil você lidar com estados autoritários. E nós temos aí um maluco agora que está tentando acabar com a gente, então é o nosso grande momento, porque imprensa num lugar como a Suíça não é tão necessária, digamos assim. Imprensa, olha a Hello Pitty também é minha amiga. Uai, só amigo? Não tem ninguém aí que mais além de amigo?
Mas Você está querendo Bolsominion aqui? Não, Bolsominion aqui não Bolsominion não, exato. Mas então, aqui no Brasil, a gente precisa muito da imprensa, muito, cada vez mais. Então, a gente precisa dar força para a imprensa, ou seja, dar R$ 10 para cada pessoa por mês, por exemplo, para o Murilo, inscreva-se, dê um pouco de dinheiro para todo mundo que você acredita que está te dando. Cláudia, como vai você? Eu também love you back muito. E essa coisa toda. Cacá Ribeiro, olha só que chique! A Isabelle Benito, que é apresentadora do SBT aqui no Rio de Janeiro, também está aqui, está dizendo assim, porra, Bárbara é referência da nossa profissão. Nossa, bacana, muito obrigada. Fico muito Isabelle, vamos conversar, Isabelle. Quero você aqui também batendo papo. Mas aí, Bárbara, a gente chega exatamente nesse ponto. Sim. Em 2018, todo mundo já tinha consciência do que era o Bolsonaro. Sim. Ninguém, tirando... Eu não estou falando do eleitorado, estou falando da imprensa, dos veículos de comunicação. Ninguém desconhecia àquela altura que esse cara passou 27, 28 anos no parlamento, falando absurdos, perseguindo um cara como Jean Willis. O Jean já esteve aqui numa live comigo. Relatos absurdos de perseguição, da violência emocional, psicológica que o Jean era submetido ali naquele parlamento. Do que ele falou sobre negros, sobre mulheres, do que ele falou sobre LGBTs. Enfim, o que ele falou no voto da Dilma, que ele falou viva o Ustra. Ele defendia o assassinato de mais pessoas no período da ditadura militar, ele apoiava, todo mundo sabia disso. Você não acha que a imprensa ali, naquele momento da eleição, falhou ao não se posicionar dessa forma, ao não dizer? Porque, por exemplo, ainda hoje tem veículos que relutam a dizer que Bolsonaro é de extrema-direita aqui no Brasil. Pois é, eu acho que a imprensa tem essa obsessão por ser... No Brasil, né? Nos Estados Unidos, eles costumam declarar o voto antes da... Tem poucas vezes que a imprensa aqui se posiciona dessa forma. Eles têm essa obsessão por ser imparciais e acaba que... Eu acho que quem falhou mais do que tudo foi os cadernos de cotidiano de cidades do Rio de Janeiro que não nos informaram que havia envolvimento de milícia com a família Bolsonaro e qual a extensão do contato da milícia com a família Bolsonaro. Isso devia ter sido muito melhor explorado. Eu entendo que os outros veículos havia uma pressão muito forte e muito grande de anunciantes, de empresários, de um monte de gente achando que o Lula já tinha estado, o PT já tinha estado 14 anos no poder e que daqui para frente eles iam começar a taxar as grandes heranças, a taxar as empresas de outra forma, a taxar os lucros de investimentos, que isso então ia causar um grande rebuliço no modelo econômico brasileiro. E é aquela coisa, ninguém quer que mude. A vontade política no Brasil só nasce de uma grande reviravolta, como a inflação só acabou quando o mundo globalizado não deixou mais o Brasil gastar mais do que arrecadava, porque senão a gente não ia competir no mundo globalizado nunca mais. E então, o que acontece é que nunca teve vontade política de fazer reforma, nunca teve vontade política de coisa nenhuma. Todo mundo que entra quer fazer a reforma e não consegue. E eu acho que teve uma preocupação muito forte desses empresários que as coisas fossem mudar demais. E a Dilma também foi uma bosta de presidenta. Por mais que ela seja uma pessoa maravilhosa, que eu acho que ela é uma mulher correta, ela não mas ela é uma pessoa que ela não tem permeabilidade nenhuma. Ela é uma pessoa impermeável, ela não admite conversa. E aí política não se faz assim, porque as pessoas passaram a confundir politicagem com política. Política é uma democracia, é o consenso, você tem que negociar. Não existe não negociar. Então, não dá para você pretender, como o Bolsonaro faz, que é dizer, eu não negocio com o Congresso. Então, sinceramente, você não negocia, você vai perder.
que é o que agora ele está negociando, e aí ele resolveu negociar com o Centrão, que é Romero Jucá, Barbalho, Roberto Jefferson. Gedel. Não, chegamos a Roberto Jefferson. Gente, Roberto Jefferson. Isso é o fim. É assim, sabe por que ele venceu o câncer? Porque ele é o câncer. Por isso que o Roberto Jefferson ganhou do câncer. Porque ele é muito mais canceroso do que o câncer. Então, quer dizer, é um negócio... É um absurdo. E eu acho que, então, a imprensa falhou nesse aspecto. Mas eu acho que o movimento também anti-Lula e antipolítico e antissistema no mundo inteiro, porque você vê que não foi aqui, foi em todo lugar e não foi por causa só do PT e só por causa da Dilma. Isso é um movimento que vem no mundo inteiro. E tem também uma certa organização de Cambridge Analytica, de gente que se deu conta de... Olha, Bucicleide, tem alguém falando beijo para Bucicleide. Bucicleide morreu, infelizmente, foi acometida por Covid-19 e morreu. Mas, em todo caso... e aí, então, essa gente toda, esse movimento foi muito forte. E encontrar, o Brasil precisa sempre de um salvador da pátria, né? Saramandaia, aquelas coisas todas, né? A gente está eternamente em busca do Odorico Paraguaçu, né? Odorico Paraguaçu, exato. Então era Saramandaia? Era? Não. O Bem Amado. Ah, Bem Amado, exato. Então, o que acontece é que esse cara surgiu, porque ele está aí falando essas coisas. O Marcelo Rubens Paiva me contou há algum tempo atrás, no começo do governo Bolsonaro, um negócio que eu não pude acreditar. O pai do Marcelo Rubens Paiva foi homenageado no Congresso, foi a família inteira lá, o Marcelo, a mãe, que ainda era viva, os netos, os sobrinhos dele, as irmãs, e foram todos lá receber. E tinha um busto, puseram um busto dele no Congresso, porque ele era congressista e tal. E era uma pessoa adorável. Todo mundo que conheceu o pai do Marcelo... basta dizer quem que é o filho dele, quem são as duas filhas e tal. São gente de primeiríssima qualidade. Aí diz que o Bolsonaro estava passando e ele viu essa comemoração, esta homenagem ao Rubens Paiva dentro do Congresso. O que ele fez? Ele estava indo para algum lugar, passou. Aí ele voltou, ele cuspiu no busto do pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi morto pela ditadura e até hoje não encontraram os restos dele. E aí ele falou alguma coisa, viva Augusta e tal, e coisa, e se mandou. Quer dizer, essa é a qualidade do cara, sabe? E no Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem é Rony Lessa, todo mundo sabe que tem grilagem de terra em Jacarepaguá, todo mundo sabe dos propósitos dessa gente e tudo. Quer dizer, como é que nenhum caderno do Extra, de todos os jornais que tem lá, do Agora, de todos, do Globo também, de todos os cadernos de cidade de lá foram... esse lixo é para mim, a Maragu? Meu santo. Não, eu acho que ela está falando dele. Ah, não, tá. Porque se não chegaram, e quando eles chegam, você não sabe o que eles começam. Eles começam bêbada, filha da puta, é uma coisa horrorosa. Não, mas aqui eu sou bem democrático. Quando chega a gente assim, se ficar coisa muito feia, eu tiro os comentários da tela. Eu sou bem democrático. Ah, tá. O que eu faço também, não tem mais jeito de... Não sou obrigado, a gente não é obrigado. Eu acho que não é obrigado. A gente já ouviu essa gente falar muito, né? Eles falaram tem outra coisa aqui. Não, eles nunca debatem ideias. Nunca. Então, hoje em dia, já parti... Hoje em dia, eu estou assim... o cara me xinga e fala, você tem pau pequeno. É assim, é o único jeito de lidar com essa gente, entendeu? Deve ser bem por aí mesmo. Ô, Bárbara, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela, que chegou aqui. O José Clóvis. Bárbara, você acha que podemos cair em outro golpe? Quero colocar só um elemento aí, porque hoje a gente teve aquele artigo do vice-presidente da República que preocupou muita gente, né? Um artigo do Mourão, para a galera que não leu, não teve a oportunidade de ler, um artigo do Mourão em que ele faz ali uma defesa do governo, diz que o Brasil é o maior inimigo de si mesmo, e ele critica a imprensa,
critica governadores, prefeitos, outras lideranças políticas e passa um pano como se Bolsonaro não tivesse errado nada até aqui nesse governo. Ele culpa a nossa dificuldade enquanto nação, nesse momento. Ele atribui tudo isso às interferências da imprensa, de governantes e de outros políticos adversários. Muita gente interpretou esse artigo como algo bem preocupante, enfim. Sim, mas eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto assim. Eu interpretei, você tem que pensar, o Mourão é um cara, é um militar, ele é durão, ele passou muito tempo na Amazônia comandando, quer dizer, você imagina o quanto que ele não é durão. Ele é um cara razoável, ele entende as coisas. Eu acho que o que ele estava querendo dizer, ele estava se justificando. É claro que todo mundo vê um negócio daquele. É igual outro dia, quando deu aquele problema na abertura do Jornal Nacional, eu imediatamente falei, estão cortando o sinal. A gente fica com medo, evidentemente, mas eu vi a Malu Gaspar falar, e eu, no começo, eu pensei também, meu Deus, ele só está falando dos defeitos. Mas ele parece, pelo que eu interpretei, eu também sou um pouco otimista demais para ser jornalista, mas eu interpretei que ele estava falando a razão pela qual a gente está defendendo o Bolsonaro e a razão pela qual nós temos essa postura é porque vocês não conhecem a Amazônia, eu já estive lá muito, e vocês falam que a gente está desmatando e não é bem assim. A Amazônia é muito grande, é só um pequeno pedaço. É isso que eles acham. Eles são desenvolvimentistas, eles são quiseram fazer a Transamazônica, eles têm essa coisa, né? Eles têm aquela logística do Exército, aquela coisa do Exército. E ele está falando, a imprensa é injusta com a gente. E aí eu até entendi o lado dele, porque se você pensa que a imprensa, ultimamente, as pessoas estão se sentindo agredidas. O Bolsonaro, particularmente, não é um democrata, e tudo de bom que o governo está fazendo, ninguém consegue ver, porque ele faz o que ele faz. E o Mourão estava reclamando que, de fato, outro dia o Rui Castro falou que só matando o Bolsonaro. O Hélio Schwartzman falou que só jogando ele ou tendo Covid. Então, é difícil de você entender, e você não vê mais nenhum jornalista falando, não, mas talvez, quem sabe, alguma coisa de bom esse governo, porque tem que ter alguma coisa boa, algum lugar, não é todo mundo, tem gente de carreira, tem gente, sabe, são 30 mil, 100 mil cargos, então não é porque não é só o Bolsonaro no governo. E o que é isso que o Mourão estava querendo dizer é, vamos conversar, porque nós não somos só o Bolsonaro. Nós estamos querendo manter não fazer um impeachment, porque nós estamos querendo achar outra saída, porque nós temos o coronavírus. Foi isso que a Malu Gaspar, ela disse que conversou, e é uma grandíssima jornalista, que ela conversou com gente informada e que falaram isso para ela. Eu também, na primeira impressão, eu falei, ai meu Deus, eu conheço um monte de gente que não quis ler esse artigo hoje, porque já está todo mundo tão pessimista com tudo, mas eu entendi que o Mourão está fazendo um contraponto ao Bolsonaro, querendo dizer, olha, vocês também, vamos conversar, mas, entenda um pouquinho que vocês estão exagerando. E pode ser que ele tenha um pouco de razão. Aí eu falei, vamos conversar, meu. Tudo bem, vamos conversar. Se a gente fala, vamos cancelar todo mundo, não vamos mais conversar, então nós vamos ter que fazer a revolução agora. Nós vamos ter que fazer a Revolução Francesa agora, aqui, no meio de uma pandemia. Eu não creio que essa seja a melhor solução para o Brasil neste exato momento. Eu sempre achei que era melhor fazer pelos meios democráticos, através dos impostos, através de medidas sociais e progressistas e tal. Mas eu acho que a Malu Gaspar tem toda a razão e ela não deu isso como opinião, ela deu como uma coisa que ela investigou. Ela apurou, e o Mourão não é de todo cretino, digamos assim. O Bolsonaro é um sujeito populista. Ele é um populista demagogo, mentiroso, fake news. Ele copia tudo que o Trump faz. O Trump é um excelente comunicador. Excelente. O cara fez 11 anos um programa que ele mandava embora todo mundo, que ele era hiper eficiente.
Não, ele é tão bom comunicador que ele é o maior fracassado. Ele gastou todo o dinheiro que o pai dele deixou para ele, tá devendo, deveu pra caralho, daí foi pegar dinheiro com o russo, e hoje em dia ele é tido como um milionário, quer dizer, entendeu? Ele é a escória da humanidade, como o Bolsonaro também é, e nós estamos em crise, né? Estamos realmente em crise. Mas eu acho que a gente deveria um pouco não cancelar as pessoas. Outro dia, o Jornalismo Vando, que é um endereço, é um cara muito legal, eu gosto muito do Jornalismo Vando, inclusive ele tem umas sacadas que eu falo, puta, como eu gostaria de ter tido essa sacada que ele teve. O Jornalismo Vando, ele falou outro dia, o que vocês acham da Globo News ter posto o Osmar Terra para discutir com o Mandetta e com alguma outra pessoa, não sei quem era, acho que o Haddad. Não, era o que foi ministro de saúde no governo da Dilma, eu acho. Ah, o Padilha. Não era? Ou foi o Padilha e o Mandetta? Foi um deles, foi um dos que foram ministros. Mas aí, então, falaram, não era para ter que cancelar, tem que ter aquela coisa, ninguém pode falar, ele só fala fake news. Eu acho que não, eu acho que tem gente que acredita realmente que é melhor, sabe? Tem teorias. Essa pandemia é muita novidade. Foi o Humberto Costa, exato. É muita novidade. Tem gente, sabe, cada dia um cara fala uma coisa. Um sujeito fala que precisa pôr cloroquina. Por quê? Porque experimentaram cloroquina junto com cortisona, junto com puta antibiótico e a pessoa se curou. Inclusive o Davi Wipe e o Calil, o Dr. Roberto Calil, que é meu médico, inclusive, e que eu confio plenamente. Então, sabe, tem vários pontos de vista. A gente não pode. Inclusive, por quê? Porque se o Osmar Terra estiver mentindo, o Padilha e o Mandetta, que esteve lá, tem a categoria de realmente expô-lo e desnudá-lo e mostrar que ele é um bosta e que ele está mentindo. Então, a gente precisa dar voz a todos. Para isso que serve a livre expressão. Dá voz ao cara para a gente mostrar quem é. Era Humberto Costa. Ah, tá. Era Humberto Costa. Humberto Costa, exato. Tá. Então, e você acha que Humberto Costa, que é um sujeito muito preparado, muito bacana, que está acostumado com a política, que está acostumado com tudo, pô, a Globo News deu uma chance para o bom senso prevalecer. E as pessoas começaram, não, porque não pode, porque o Osmar Terra... Gente, não dá para, nesse momento, a gente ficar contra a Globo. Não dá para você chegar e ficar falando, mas a Globo em 2013... Não, é muito grave o Bolsonaro continuar tendo 1/3 das pessoas acreditando nas merdas que ele fala. Então, o mesmo vale para o Felipe Neto, né, Bárbara? Eu queria só colocar esse elemento, porque muita gente também fala assim, mas o Felipe Neto ajudou muito, surfou muito na onda do antipetismo, agora ele está querendo dizer que é contra o Bolsonaro. Eu acho que ele aprendeu. Que ele aprendeu. Que bom que ele aprendeu. E eu vou te dizer outra pessoa que aprendeu. Eu fui uma pessoa de direita, mas não de direita, que eu sou de centro. Eu sempre fui uma liberal no sentido europeu do liberalismo, de deixa viver, menos governo. Eu era uma conservadora. Tá. Hoje em dia eu sou totalmente progressista. Por quê? Porque eu aprendi. Eu era anti-PT e anti-Lula, porque eu achava que eles eram demagogos, porque eu achava que o Lula, querendo taxar as coisas, querendo, sabe, ser contra o plano real, todas aquelas coisas que o Lula foi, antes de entrar no governo, antes da carta ao governo, carta ao povo brasileiro, que ele conseguiu finalmente ser governo, ele era pouco razoável. E aí ele próprio fala, hoje em dia, que ele não tinha qualidade para ser presidente, e que depois... Quando eu comecei a me interessar pelo Lula? Quando ele fez o Fome Zero, que eu achei aquilo incrível, que, de fato, uma maneira de acabar com a desigualdade nesse país tem que ter uma maneira. E ele começou a mostrar isso. Depois ele também fez um monte de besteira, porque socialista não sabe fazer conta. Então, a gente tem que conciliar uma coisa com a outra. Eu não sinto que tem ninguém naquele Congresso que me representa. A gente precisa conciliar gente que sabe fazer conta e que conhece como que gerir uma empresa e gerir, fazer uma administração pública, e com gente que é progressista e que é idealista e que pensa
nos desvalidos e não só no lucro. A gente tem que ter isso. E, para isso, a gente tem que ter escola de serviço público, a gente tem que ter vocação para o serviço público, a gente tem que remunerar decentemente quem entra para o serviço público e todas essas coisas que a gente já sabe. Sabe, não dá para... Essa coisa de falar... Eu li outro dia uma jornalista americana falando o seguinte: o fracasso dos Estados Unidos diante da pandemia, o fracasso do Brasil, da Inglaterra, pós-Brexit, do Boris Johnson, e de toda essa gente na pandemia, ela falou assim: se alguém vier para mim falar que a gente não precisa mais de político para gerir um país, eu vou dar uma bofeta no meio da cara. E ela tem toda a razão, porque você não pode, o político tem que entrar, fazer a carreira dele de vereador, entra no partido, que tem que ser um partido, não 137 partidos. Aí ele tem que fazer a carreira dele, ir de vereador para deputado, ou de deputado para não sei o quê, e aí concorrer à presidência bem mais para frente, conhecer, andar pelo país. É isso que precisa, entendeu? Aqui, está perguntando quem que eu acho que é o nome para derrotar o Bolsonaro em 2022. Eu tenho o meu candidato, é o Augusto Arruda Botelho, que é um advogado que não está na política, ele sempre foi um advogado criminal. Ele faz contra o Caio Coppola aquele debate na CNN. Ele é maravilhoso! Ele é maravilhoso. Ele é meu amigo e ele é maravilhoso. O Augusto é maravilhoso e eu adoraria que ele entrasse para a política o quanto antes, porque ele representaria muito bem todo mundo e ele tem uma visão, eu acho que progressista, administrativa, ele circula por todos os meios, ele é um sujeito que pensa o Brasil. A gente precisa de gente que pensa o Brasil com 40 anos para frente, 50, 60, sabe? Eu acho o Flávio Dino bárbaro. A Isabelle, ela acha bárbaro o Flávio Dino também. Acho o Flávio Dino. Eu não sei porque ele tem que ter comunista, porque comunista não existe mais, mas para que comunista? Não serve comunista. Comunista implica, sabe o quê? Implica você falar que você tem alguma ligação com aquela coisa que não deixa o individualismo aflorar. E você tem que deixar o individualismo aflorar, porque não adianta, se você disser que você é comunista, você vai fazer parte da turma do Mao Tse Tung e o caceta, entendeu? Então, não, e esse Caio, tem um aqui falando que o Caio é um babaca. Esse Caio Coppola, que fala que ele é o Caio Coppola, ele chama com outro sobrenome. Inclusive, eu acho que ele é o cachorro, se ele for Coppola, ele é o cachorro do Nicolas Cage. Porque o Nicolas Cage é sobrinho do Francis Ford Coppola e ele é louco, né? Então esse deve ser o cachorro dele. Mas nem isso ele é. Nem isso ele é. Ele é um débil mental, completo, absoluto e cretino. Olha aqui, Renata Falzoni. Isso é que é chiqueria, Murilo. Você tem uma Renata Falzoni aqui, não é para todo mundo, entendeu? Não, nossa audiência está qualificadíssima. Qualificadíssima. Só te dizer... A gente tem 10 minutinhos, eu tenho mais umas perguntas para você. Pois não, desculpa, eu estou aqui falando. Imagina. Quero só fazer um registro que a minha sogra, a Carmela, ela te adora. Muita gente falou aqui que você faz muita falta no Saia Justa. Muita gente. E ela também é dessa turma. Queria que você mandasse um beijo para Carmela, para mim, por favor. Carmela, ó. Um beijo bem grande para você. Olha, eu tô no Saia Justa, só para vocês saberem, eu tô no Saia Justa, é que eu não tô mais no sofá. De vez em quando eu apareço no sofá. Mas eu, pela graça de Deus, faço parte do Saia Justa, porque eu acho que eles fazem um negócio muito bacana e que atende aos interesses de um monte de gente que não é representada em um monte de instâncias, e eu acho que é muito bacana o Saia Justa. Eu sou muito fã, quero muito trazer a Astrid aqui também. Mas já está trazida. Eu vou falar para ela que você quer trazer ela. Ela vai ficar contente. A Astrid é uma pessoa que eu conheço há 40 anos, sei lá, 30 e poucos anos, e ela sempre foi igual.
ela nunca foi, ela sempre foi autêntica, ela enche o saco das pessoas, ela faz as coisas, e ela sempre foi totalmente do bem, sempre ajudou todo mundo, ela me ajudou muito na vida já, e ela, basta dizer que ela é a melhor amiga do Zé Simão, há milênios. Então, quer dizer, só pode ser uma pessoa hiper legal, né? Maravilhoso. Ó, temos 10 minutos, agora ele está me avisando aqui. Eu quero falar nesse finalzinho desse livro aqui. Opa, esse Gente, livro aqui? Esse livro, exato. Esse livro aqui, tá. Quando tudo passar e você vier ao Rio, eu faço questão de te encontrar só para eu pegar uma dedicatória. Eu li esse livro Que numa legal. tarde. Eu li esse livro numa tarde na rede, Ah, na que casa da legal. minha sogra. Na casa da minha sogra. Eu fiquei fascinado, inclusive, assim, principalmente, Bárbara, pela tua coragem de colocar se colocar como vulnerável, uma pessoa vulnerável. Muita gente se torna conhecida e fica naquele personagem assim, eu não posso mostrar nenhuma falha, eu não posso mostrar nenhum deslize, eu tenho que ser perfeito, ainda mais nessa época de cultura de rede social, né? Sim. E você contou coisas aqui com humor, inclusive, eu ri muito lendo, chorei em outros momentos, e eu fiquei apaixonado, eu queria falar disso, dessa tua coragem. Quando é que você Muito decidiu? obrigada, eu te agradeço muitíssimo, porque não foi fácil, eu levei um monte de tempo para fazer, porque eu queria achar o tom certo, não queria ofender ninguém também, isso tive que escrever e reescrever um monte de coisa, para não, justamente para não me ferir, e para fazer as pazes comigo mesma e para conciliar um monte de coisas que... Eu tentei parar de beber, eu bebi durante 30 anos e fiz um monte de cagada na minha vida. Mas, assim, um monte. Só para te dar uma ideia, eu tive 5 acidentes de automóvel. Num deles, o nome do livro é A Saideira. Está aqui, ó. A Saideira. A Saideira, super uma recomendo. dose de esperança. Como é que é? Depois de anos... Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência. Isso. Gente. Então, eu tentei parar de beber um monte de vezes e consegui, por algum tempo, eu conseguia 1 ano e pouco, 2 anos, depois voltava. Depois recaía, depois conseguia... o Janjão. Depois conseguia mais um tempo e recaía. Depois mais um tempo. E esse negócio de... Olha que bacana isso... Parei de beber por sua causa. Isso me mata, Melicinha. Isso me mata. Se você fala um negócio desse, eu ganho a noite. Mas em todo caso... maravilhoso. Então, uma das coisas que... Aí eu entrei para o Alcoólicos Anônimos, aí eu mudei para o Narcóticos Anônimos, porque o Alcoólicos Anônimos é uma chatice, porque só tem gente que bebe, então só tem velho, porque hoje em dia não existe mais uma pessoa que só bebe e não fuma nem um baseado, entendeu? Então eu fui lá para o outro, porque tem gente mais jovem, não tem aquela gente chata, moralista. E aí, nos alcoólicos, nos narcóticos anônimos, que é exatamente igual ao alcoólico, só que você computa tudo junto, você tem os 12 passos, que é um negócio fantástico, inspiradíssimo, que mistura psicologia com budismo, com zoroastrismo, com tudo que você quiser, e também com um pouco de religião, porque religião é um pouco de bom senso também, né? Eu faço o bem, eu recebo o bem, aquela coisa toda, né? Então, o último passo é você espalhar a palavra e fazer o bem. Porque para que você faz isso? Porque se você faz isso e você lembra... Porque a tendência é, eu estou há 13 anos sem beber. Se eu não ficar lembrando que eu fiz merda, eu acabo esquecendo da bebida. E aí fica o quê? Fica mais fácil de eu recair. Então, por isso, você ajuda os outros e também para espiritualmente você ter... Então, como eu nunca tinha escrito um livro, todo mundo ficava me cobrando. E eu tenho o dom da palavra, porque é o que eu faço para viver. E aí eu falei, eu vou fazer um livro para... foi depois que eu entrei para Saia Justa e depois que meu pai e minha mãe morreram, para não dar mais desgosto para ninguém. Eu falei, no Brasil, eu comecei a perceber isso. No Brasil, ninguém fala desses problemas, como você bem falou agora há pouco. Digamos assim,
Você vê que o Roberto Carlos perdeu a perna e ele não fala sobre isso. Por quê? Porque a gente tem uma cultura no Brasil que é muito hipócrita. Sabe, todo mundo eu não me meto na vida dos outros, eu não falo, eu não tenho problema nenhum, porque eu tenho que fazer a festa de debutante, porque eu vou assinar um contrato de publicidade. E nos Estados Unidos, por exemplo, o cara tem um problema, foi visto que ele tem um problema, ele vai tentar se curar, e quando ele se curar, ele vai falar sobre isso, e ele vai ajudar pessoas, como a Daniela Mercury, quando ela ficou com uma mulher, ela falou, e ela deve ter ajudado muita gente a não tomar porrada do pai, da mãe, né? Todas essas coisas. Olha, dona Verinha, minha professora querida. Então, é o seguinte, eu achei que era uma boa ideia falar sobre isso e tentar inspirar as pessoas a fazerem o que eu fiz, ou a tentarem... Porque dá para ser super feliz depois de parar de beber. E eu não sabia que isso era Verinha do Sem Pouso, isso é mesmo, Cláudio. Eu não sabia que dava para você parar de beber e ficar feliz. Então, quando eu descobri isso, eu falei, eu tenho que fazer isso. E eu tive que escrever um livro que fosse sincero, porque senão quem bebe e quem tem problemas com isso não vai acreditar. Ia perceber. Não vai acreditar se eu fizer um livro, né? E então eu resolvi fazer um livro de verdade e ser autêntica, porque nós estamos, tudo conjugou. Nós estamos com uma crise muito grande de verdade. E verdade é uma das coisas mais importantes do planeta. Por quê? Porque quando você encontra a tua verdade, você não tem mais problema de falar nada. Porque se você está em paz com você se você é verdadeiro com você, você é amoroso. Então, a verdade é uma coisa que ilumina, que é necessária, que a hora que a verdade morrer, fudeu. Daniel Svevo, meu querido Daniel Svevo, filho de 2 monstros sagrados do jornalismo, e ele mesmo um monstro sagrado da veterinária e do convívio animal, da psicologia animal. Ele é dono do Cão Cidadão. Mas, em todo caso... E aí, então, eu acho que a verdade tem que ser promovida, porque tem muita mentira e tem muita gente só querendo falar o que ela acha que tem que ser verdade. Então, o que é comercial. Exato. Então, é isso que eu defendo e pronto, Murilo. Olha, e quero dizer que nesse momento, sobretudo para a galera que está aqui assistindo, muitas matérias, muitas pesquisas já estão revelando que tem muita gente consumindo mais álcool nesse período de quarentena porque está angustiada, porque está triste, porque está tensa. Então, assim, super recomendo. Alguém que escreveu aqui, eu concordo, acho que foi Isabelle Benito, que esse livro aqui, vou mostrar de novo, é uma leitura muito importante para esse período de quarentena, inclusive. Eu achei genial a marquinha do copo, achei isso uma sacada. A marquinha do copo, exatamente. A marquinha do copo, ela não é, o Murilo não está tomando umas e outras, não. Ela é feita de propósito, viu? É maravilhoso. Temos 2 minutos, quero só falar ainda sobre o livro. Okay. Que eu morri de rir com a história que você conta do Roberto Carlos. Não precisa contar aqui para não dar spoiler. Ai, nem me fale. Mas... se arrependimento matasse. Quase fui presa. Eu morri de rir. Eu vou falar o que eu falei para o Roberto Carlos. Eu gritava, ele estava cantando com aquele monte de mulher jogando calcinha, aquela coisa. E eu gritava lá de cima, seu perneta, filha da puta! É uma coisa horrorosa. Tem que ler o livro. Porque eu conto o que eu aprontei. Eu morro de vergonha disso hoje em dia, mas eu gritei. Só seu perneta, filha da puta. Mas tem um contexto também, a gente não vai contar aqui, mas tem um contexto. Tem um contexto. Tem um contexto. Então, assim, tá? Leiam para vocês entenderem. Tem. Rapidinho, Bárbara, última pergunta. Só avisar para vocês, amanhã a live é 10 da noite, eu vou conversar com a drag maravilhosa, Silvete Montilla. A gente vai dar muita risada nessa sexta. Eu adoro ela. Silvete maravilhosa. Para a gente encerrar... Quer dizer, uma drag hoje e outra amanhã. Exatamente. Para a gente encerrar, qual vai ser a primeira... Bem rapidinho. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando a vida voltar aos eixos? Eu vou no cinema. Tá ótimo. Meu amor... Obrigado. Beijo a todos. Amei beijo. Nossa live. Obrigado, gente. Dá um beijo na Carmela. Um beijo. Dou beijo. Beijo. Amanhã tem mais Chega Junto Live. Tchau, tchau. Beijo.